Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Meu coração é teu, Senhor, nada nos separará. Nem mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Nem a morte, a perseguição, Mergulhe, mergulhe. a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu, quem ousará em nos separar? Nada. Nada nos separará. Nada vai separar você da minha Nada nos separará. Nada vai te mudar. Nada é capaz de impedir. Nos separará. Sinta essa presença aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Não tem esse momento. Sinta essa presença. Sinta essa presença. Não tem que orar nesse momento. Feche seus olhos. Fale com você. Apenas sinta essa presença. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem mesmo
a morte. Glória. Aleluia. E aí, como é que tá você? Como vai a vida? Os processos do trabalho? Hoje eu quero começar falando de uma coisa muito chata, mas nós como cristãos, nós como representantes da cultura do céu na terra, eu creio que essa é a responsabilidade do crente. Temos que falar sobre o que está acontecendo com um brasileiro muito conhecido por todos nós, pelo grande público, que é o Vinícius Júnior. Vem sofrendo e muito na Espanha com uma coisa podre, porca, nojenta, que é o racismo. O racismo, ele não deveria existir. Não deveria alguém achar que é melhor do que o outro só por causa da cor da pele. Isso é mais infantil do que uma criança se sentir melhor do que a outra só porque está com uma roupa mais nova. Isso é tão baixo que não cabe nem muito debate. Claro, nesse momento aparece muita gente oportunista e eu quero que fique bem claro aqui. Não é o meu caso. Muita gente que vai querer misturar um monte de coisas que não tem nada a ver. E eu quero que você foque no problema. Não vamos ficar falando que por isso que é porque a Globo faz isso, ou porque o SBT faz aquilo, ou porque na profissão tal só tem negro e na profissão tal só tem branco. Isso são subjetividades para jogar para a galera. E você não pode ser induzido e levado nesse caminho. Tome muito cuidado com isso. Você tem que ficar atento, porque nesse momento muita gente vai aproveitar esse fato para poder ganhar like, ganhar visualização, para poder conduzir você a uma ideia mental que só prorrogora para que tudo continue como está. Eu, como negro, eu sim tenho dificuldades na minha vida, porque os meus pais, minha mãe é negra, meu pai também é moreno, mas é um pouco mais claro, mas minha mãe, como negra, ela não teve uma base da família dela, para ela ter uma qualidade de vida melhor e logo me dar uma base melhor para que eu tivesse uma vida melhor. Logo eu tenho que quebrar esse ciclo. Como? Eu vou dar uma base para os meus filhos melhor do que a que eu tive, para que os meus netos tenham uma base melhor. E assim ele consiga galgar níveis que talvez para mim hoje e para meu filho serão muito difíceis. Para ele já vai ser algo simples. Já vai ser algo esperado, porque ele terá uma base que eu não tive, que minha mãe não teve, que meu avô não teve. Olhe para cá, você tem que se envolver na parte que resolve o problema, não ficar apontando o erro dos outros. Você ficar falando que é um absurdo, que é. Você ficar falando que a culpa é da Globo, da Dilma, do Bolsonaro, do presidente, ou seja lá, do Estado, ou das pessoas que fazem o mal, é muito fácil. Você tem que se envolver e pensar o que eu posso fazer para mudar essa história. Isso é uma coisa que vem da antiguidade, não é algo que vai mudar agora, da noite para o dia. Não é algo que vai acontecer semana que vem, não. É algo para ser mudado com muitos anos, porque é algo que foi construído com muitos anos. E quanto mais o negro tiver inserido em lugares de vitória, lugares de sucesso, lugares em que era comum ver um branco, a população, a comunidade e a sociedade vai começar a ser educada a enxergar e ver que negros também vencem. Mas é papel do negro vencer. É papel do negro se colocar nesses lugares. Eu conheço uma pessoa negra que ele tem um alto racismo. Ele só quer frequentar ambientes onde tem negros, onde só é um ambiente quase exclusivamente de negro. Ele só vai no restaurante se o dono for um negro. Ele não vai, só vai num supermercado se o dono for um negro. Isso é um alto racismo. Não. O negro tem que ir onde ele quiser, a hora que ele quiser e como ele quiser. O negro tem sim que estudar, se formar e ter um bom trabalho. Seja ele
empreendendo, seja ele como um médico, como um advogado, um policial, um pedreiro, um dono de supermercado, um motorista de aplicativo, seja ele um gerente de uma grande multinacional ou dono de uma grande multinacional. Existe grande, sim. Para com essa conversa mole. Ah, porque o negro não faz nada. Não. Existe grandes companhias internacionais que têm os negros como proprietários. A maior marca hoje de roupa, de tênis e tudo esportivo tem no seu grande engante para mudança, virada de chave, um negro, Michael Jordan. O futebol tem seu maior representante como um negro, Pelé. Porém, abra-se essa aspa, tá? Que Pelé jogou futebol uma parte da vida dele, mas ele foi um empresário em várias frentes. Porque as pessoas falam como se Pelé só jogou futebol e acabou a vida dele. Ele acabou de jogar futebol e ele foi embora para um resort e não fez mais nada. Não foi assim que aconteceu. Assim como não é isso que acontece com o Michael Jordan, assim como não é isso que acontece com o Usain Bolt, assim como não é isso que acontece com o Garden, que eu me esqueci, Chris Gardens. Ah, você sabe? Já assistiu o filme A Procura da Felicidade? Pois é, o cara é um grande empresário, palestrante, não é qualquer um não. Temos muitos negros vencedores, sim. No futebol, fora do futebol, no campo corporativo. Temos negros hoje gerentes, temos negros professores, temos negros em todas as classes sociais da sociedade hoje. E essa é a dor do racista. Essa é a raiva do racista. Só que toda vez que tem um caso de racismo, todos os negros são apequenados quando vem essa conversa de que o negro é só empregado, que o negro é só isso, que o negro é só colocado para baixo. Não é mais assim. Aqui no Brasil temos inúmeras personalidades negras em todas as áreas. Para falar do jornalismo, acabamos de perder a querida Glória Maria. Para falar do mundo artístico, temos o queridíssimo Lázaro Ramos e a sua esposa, que eu não sei se é a esposa, que toda hora esse pessoal se separa, mas isso não vem ao caso, Thaís Araújo, entre outros e outras personalidades conhecidas no mundo todo. Temos que parar de pensar que o negro é pequeno, é pouco. Para com isso. Não aceita essa conversa. Mas também não se cale. Você é negro como eu? Vai para cima. Vá para cima. Mostre que o negro tem sim seu lugar. A gente não precisa de pena de ninguém. A gente não precisa da síndrome do coitadismo. Coitadinho dos negros, temos que acolher eles. Vamos dar uma cesta básica. Não. Nós vamos vencer pelo nosso mérito. Assim como muitos brancos, essa conversa de porque todas as portas estão abertas para os brancos. Não. Parece que quem está nessas portas são todos racistas. Os donos de todas as portas são racistas. Porque se as portas estão abertas para os brancos e fechadas para os negros, estamos falando que a nossa sociedade é uma sociedade que o dono das portas é racista, e não é assim. Essa não é a verdade. Essa não é a realidade. O dono das portas não são racistas. O dono das portas estão olhando, sim, para a sua qualificação e a sua capacidade. Se você tem capacidade, hoje em dia você entra em qualquer porta, seja você branco, preto, amarelo, rosa, verde, azul. Você entra em qualquer porta, em qualquer cargo. Só não dá para querer botar goela abaixo que você tem que ter tal cargo, tal vaga, tal direito só porque você é negro. Isso é um autorracismo, tem que acabar. Ah, porque historicamente sofreu. Meu amigo, quem sofreu historicamente sofreu. E teve conquista, teve vitórias e teve derrotas. Nós temos que pensar no hoje. Hoje, eu quero ser reconhecido pela minha capacidade, não pela minha cor. Eu quero conquistar algo pela minha capacidade, não porque eu sou branco ou negro. Não. Eu quero conquistar uma vaga, uma oportunidade, um direito, porque eu tenho qualificação para aquela oportunidade. Agora, o que acontece muitas vezes é que o negro ele não busca a qualificação. A pessoa de pele negra ele acaba sendo levado por essas conversas que tudo é mais difícil, que tudo é complicado e que para o negro não vai, que para o negro não dá. E ele não busca qualificar-se e acaba se encaixando em cargos inferiores de mão de obra na sociedade.
e culpando que é culpa da sociedade racista é culpa da sociedade ou você que não se preparou? Porque muitas vezes quer entrar nas oportunidades, quer entrar pela porta, pela cor, não pela qualificação. Isso não está certo. Eu quero que fique o meu registro nesse dia, essa semana triste para a Espanha, onde há muito tempo o Vinícius Júnior, quero deixar minha solidariedade a ele, há muito tempo o Vinícius Júnior, ele vem sofrendo isso lá. E o pessoal, as autoridades vêm fingindo que nada acontece. Você não pode ser conivente com essas pessoas. Faça a sua parte. Você é negro, você é negra. Seja um negro e uma negra de sucesso, de reconhecimento, uma pessoa diferente. E forme agora uma base para que os seus filhos tenham o que você não teve. Não de bens materiais, que isso acaba, isso passa. Mas de condição e qualificação. Para agora atingir uma camada da sociedade onde talvez você não consiga atingir. E vá passando esses valores para ele. Você sabe onde foi que eu aprendi isso? Com o Islã. Os muçulmanos... Você já viu evangelismo muçulmano? Já viu? Sabe por que você não vê? Porque os caras acreditam na transformação da sociedade com a formação de filhos. Olha só, os muçulmanos eles entendem que cada família tem que ter 12 filhos. Para que assim eles formem 12 homens muçulmanos com valores e princípios do Islã e assim melhorem a sociedade. Aplique essa ideia na sua casa, ao invés de ficar querendo botar a culpa em Deus, no diabo, um partido, em político, seja lá quem for. Crie uma base na sua casa para que seus filhos venham ir mais longe do que você foi e seus netos mais longe ainda. Isso é que você tem que focar. Seja seu filho homem, seja seu filho mulher. Esse é o seu trabalho. Não embarca nessa conversinha de que a culpa é de X, Y, Z. Quem comete crime tem que ser preso. O racista tem que ser preso. Mas o Vinícius Júnior, ele tem que continuar tendo sucesso. E dar sucesso agora para o filho dele também ter sucesso. E depois o neto dele ter sucesso. E lá na frente isso vai mudar. Quanto mais negros de sucesso tem, menos vai ter racismo. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que não vai fazer mais sentido. Porque vai ser 5 gritando gritos racistas e vai ter 30 ao redor dele. Ele vai ficar oprimido, ele não vai ter coragem. Mas está na hora do negro começar a se conscientizar que ele precisa acessar níveis que ele não acessou ainda. Luan, é muito difícil, claro. Nenhuma conquista na vida é fácil. E o que for fácil muitas vezes não é conquista. Mas depende de você fazer a diferença. Amém? Eu quero convidar você, vamos fazer uma oração nesse momento e vamos clamar a Deus pela vida do Vinícius, para que o Senhor possa guardá-lo, protegê-lo, para que o Senhor possa entregar a ele discernimento, clareza, para que ele não fique com a síndrome, porque muitas vezes a pessoa fica com a síndrome que ele está errado, ele não está. A culpa não é dele, a culpa não é dele. A culpa é do racista. A culpa não é dele porque ele se esforçou, ele se dedicou. É um garoto que até hoje você não viu uma polêmica. É um garoto que até hoje você não viu desmerecer ninguém. Você nunca viu envolvido em nada de errado. É um menino do bem. Não merece isso não. E vamos orar também para que o Senhor nos prepare para esse momento agora de mergulhar na palavra. Amém? Deus, em nome de Jesus, meu Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui reunidos com os irmãos. Ó Deus, para mais um dia meditando na tua palavra, ouvindo a tua voz e recebendo a tua instrução. Pai, olha por cada pessoa que está comigo aqui agora e unimos-nos numa só voz, clamando para que o Senhor visite ao Vinícius, a família dele, ó Deus, a casa dele. Ó Pai, que o Senhor possa, meu Deus, nesse momento, guardar, proteger, e que nenhum mal possa se aproximar à casa desse rapaz. Ó Deus, derrama sobre ele sabedoria, sobre todo mundo que cerca ele, sabedoria. Ó Deus, assim como o Senhor deu uma visão, meu Pai, aquele homem que estava por trás das malhadas, o Senhor também deu uma visão, mas o Senhor também molhou todo mundo ao redor com a visão. O Senhor deu a mesma visão às pessoas que estavam ao redor. Que o Senhor possa capacitar todas as pessoas que estão ao redor do Vinícius.
para que eles tomem a melhor decisão para a vida deles e tenham uma vida de paz e tranquilidade, seja lá ou seja onde for, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Bom, um dia eu ouvi uma frase. A frase era mais ou menos assim. Eu estava orando, estava tentando lembrar o nome de Jeremias, ó. Mas vamos lá. Eu ouvi uma frase e a frase era mais ou menos assim: reputação é aquilo que você posta no Instagram. Caráter é aquilo que você escreve no WhatsApp. Sabe, tem pessoas com reputação linda e com um caráter podre. Sabe, principalmente nessa situação agora, Priscila, eu tava conversando com Priscila e muito triste com tudo isso, até ela que não, ela é obrigada compulsoriamente, entre aspas, a acabar vendo futebol, porque eu gosto, assisto, e ela tá sempre comigo, então ela acaba tendo que assistir também. E mesmo que aqui em casa ela tem opções, né? Mas ela gosta de estar sempre comigo e eu sou grato a Deus também por isso. E ela tava falando que muita gente critica, não sei o que, fala um monte de coisa nesse momento, mas no seu dia a dia tem atitudes racistas, sejam elas conscientes, inconscientes, veladas e etc. E eu fico pensando quantas vezes a gente tem atitudes que desagrada a Deus e ninguém vê. Quantas vezes nós somos infiéis, sabe? Quantas vezes por trás, quando a gente está fora da igreja, quando a gente não está na frente do pastor, tem pessoas que têm mais medo do pastor do que respeito e temor a Deus. Sabia disso? Mas vamos ler o texto, eu não quero ficar soltando palavras sem a leitura bíblica. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 6, versículo a partir do 13. 2 Samuel, capítulo 6, versículo a partir do 13, diz: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo, ele, Davi. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante ao Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombeta. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Olha aqui o que eu vou falar a você. Tem uma esposa, filha de rei, esposa de rei, que não está sendo fiel ao seu marido. Porque muitas vezes a infidelidade, né, principalmente quando se fala em relações matrimoniais, a infidelidade ela não se dá apenas no adultério. Na consumação do adultério ali, o ato sexual, enfim. Ela se dá em vários momentos. E nesse momento, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Mical ela estava na janela sozinha. Nesse momento, olha o que eu vou falar para você, não tinha ninguém vendo. Talvez mesmo que tivesse alguém vendo, ela desprezou no coração, ela desprezou internamente, ela não expressou nada, ela não falou nada, foi o coração dela que desprezou Davi. Ninguém ia saber, mas existia alguém que estava vendo. Sabe que tem muita coisa que fazemos e ninguém vê, mas somos infiéis a Deus. Sabe, tem muita gente, como eu estava dizendo, tem mais temor ao pastor, tem mais temor à igreja, tem mais temor às pessoas da igreja do que ao próprio Deus. Elas deixam de fazer coisa porque vai desagradar o pastor, deixa de fazer coisas porque vai desagradar a irmã da igreja, o irmão da igreja, mas elas esquecem
que Deus está vendo a gente 24 horas por dia. Tudo que a gente fala, pensa e sente, Deus está vendo. Sabe que muitas vezes um sentimento ou pensamento não é pecado? Você sabia disso? Mas a consumação daquele sentimento e daquele pensamento é pecado. Luan, como assim? Me explica melhor. A Bíblia vai dizer assim, ó, Jesus vai dizer: aquele que olha para uma mulher com desejo no seu coração já cometeu adultério. Amém? É verdade. Se você for casado. Porque para você casar-se com uma pessoa, você tem que ter desejo sexual nela. Agora, se você é casado e você está olhando para outras mulheres com desejo sexual naquela mulher, você está cometendo adultério. Agora, se você pensar assim, ó, poxa, eu podia sair com fulana. Você sendo casado, você pensou, você ainda não cometeu um pecado. Você não está pensando em sexo, em promiscuidade, em pornografia com aquela pessoa. Você só está pensando em sair, conversar, dar mais espaço, o que é errado. Você pensou, mas você ainda não fez. Você recebeu um troco a mais na sua mão. Opa, era para a pessoa lhe dar 10, ela lhe deu 50. Você pensou em ficar. Mas se você não guardar e não ir embora, você não cometeu pecado ainda. Se você pensou em ficar, mas, opa, peraí, vou voltar. Vou lá e vou devolver. Sabe, a fidelidade a Deus se dá em atitudes, não em pensamentos. Como você age. Tem coisas que vai acontecer e ninguém vai ver. Nenhum ser humano vai ver. Mas Deus vai estar vendo a sua infidelidade. Sabe quando você está na rodinha de amigos e tem alguém que vai lá e fala algo absurdo? E você, naquele momento, você tem duas opções. Na verdade, 3. Ou você repreende, correndo o risco de perder a amizade. Ou você se cala e aí você é infiel a Deus, porque você sabe qual é a verdade. Você se cala, fica ali, é infiel a Deus, e beleza. Feriu o coração de Deus, foi infiel a Deus. Você rejeitou Deus naquele momento. Você abraçou seus amigos e rejeitou a Deus. Toda vez que alguém comete algo que você deveria repreender, ou no mínimo repreender, quando eu falo, não é falar, não, falar, irmão, você está com convicção errada sobre esse assunto. O que a Bíblia fala é isso e isso. Mas não... Calma. Ou a terceira opção, você se levanta e se retira daquele ambiente, porque em algumas situações não tem como você falar nada. Vou lhe dar um exemplo. Eu estava assistindo não é podcast o nome, só tá vindo podcast. Não é podcast, é stand-up no YouTube. E o cara fez uma piada pesadíssima envolvendo o corpo de Cristo e algumas coisas. Naquele momento, eu pausei e saí daquele conteúdo. Eu poderia discutir com ele, sim ou não? Não tinha como. Era um vídeo. Mas eu também não continuei dando audiência a ele. Alguns anos atrás, o pessoal de uma empresa que fazia muitos vídeos de humor, né, na internet, eu não vou falar porque, né, tudo hoje em dia é processo, eu não vou falar o nome, mas você sabe, tinha um ator que depois ele foi pra Globo, tá lá na Globo até hoje, fazendo videozinhos, e esse ator, ele interpretava um Jesus gay e tinha 12 apóstolos bêbados. E esse filme foi para Netflix. Na época deu-lhe a maior confusão. E eu falei, gente, é simples de resolver. Cancela a assinatura Netflix e você nunca mais consome um conteúdo daquele rapaz. Pois é. Já se passaram uns 4 a 5 anos do ocorrido. Até hoje eu não consumo nenhum conteúdo daquele rapaz. E era um rapaz que eu gostava.
Era um rapaz legal, né? Era um rapaz que trabalha bem. Mas ele cometeu um erro grave. Eu tenho como discutir com ele, sim ou não? Não tenho como. Mas eu tenho como não consumir mais o conteúdo que ele produz. Eu tenho como não mais ser conivente, patrocinador daquilo que desagrada a Deus. Daquilo que fere os princípios do Senhor. Daquilo que fere o coração de Deus. Eu não posso ser mais conivente. Você tem que ter essa clareza. Quando Mical, ela rejeita Davi do coração dela, alguns versículos depois a Bíblia vai dizer assim, ó, e Mical nunca gerou um filho de Davi. Porque toda vez que você rejeita, você não vai receber uma bênção de Deus se no seu coração, nas suas atitudes, você está rejeitando a lei de Deus. Você está rejeitando a palavra de Deus. O homossexualismo é condenado na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Aí tem pessoas que falam, mas também não podia comer isso e aquilo na época lá que Jesus, Deus falou sobre o homossexualismo. Mas em Atos Deus revoga essa lei. Mas nas cartas de Paulo ele reafirma a condenação ao homossexualismo. Se você é do tipo que passa pano pro homossexualismo com aquela conversa de que Deus é amor, você está rejeitando a lei de Deus. E você está sendo infiel à lei de Deus. E se você é infiel à lei de Deus, olha aqui para mim, você tá rejeitando automaticamente a bênção de Deus na sua vida. Luan, eu vou pro inferno por causa disso? Irmão, olha aqui para mim, olha aqui para mim. A sua salvação você não perde. Mas a vida boa em abundância que Deus tem para você é além da salvação. Na glória todo mundo vai estar. Todo mundo que aceitar Jesus como Senhor e Salvador e for batizado. Mas não precisa você chegar no fim da vida como Sansão, cego, bobo da corte, prisioneiro dos seus inimigos. Você prefere chegar no fim da vida como Sansão, que viveu uma vida promíscua, viveu com prostituta, viveu se envolvendo com gente estrangeira, foi preso. Imagina quanta humilhação Sansão sofreu. Sansão poderia ter sido um grande herói, mas ele terminou a vida como um qualquer. Ou você prefere terminar como Davi? A Bíblia diz que Davi terminou a carreira dele farto de dias, com o sucessor formado, sem nenhum inimigo vivo. Como você quer terminar a sua carreira? Você tem que pensar nisso nesse dia. Eu quero te convidar a pensar nisso nesse dia. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração. Você quer ser um fiel que termina como governador do Egito, a maior nação da terra? Ou você quer terminar como o bobo da corte? Seja fiel à voz de Deus. Pensa um pouco sobre isso. Vamos meditar um pouco mais sobre isso. Amém? Um beijo no seu coração. Vamos adorar mais um pouquinho? Quero te encontrar, hein? Perseguição. Amanhã tem mais. Paz. Nem mesmo a angústia. Nem mesmo a angústia. Nada pode